comunicados no início da tarde desta terça-feira, em reunião com o executivo de futebol Fabinho Soldado. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados no Corinthians e deseja sucesso nas sequências das suas carreiras. O treino de hoje será comandado por Rafael Lanúcia, da equipe sub-20 do Corinthians. Não tem mais o Danilo. Bom, e a Lili Nascimento está chegando agora com informação. Lili, eu te encontrei aí na recepção antes de ontem. Falei, Lili, calma, vai dar certo. Vai dar certo o quê? Vai dar certo. Pra quem? Vai dar certo pra quem? Exatamente o pra quê? Quem? Lili, toda vez que eu te chamo agora, eu vou falar a mesma frase. No outro canal era loucura. Aí falou, pô, eu venho pra cá, que aqui o Coringão tá tudo certo. Não, ô, Lili. agora é meu sonho de vida. Era o que eu queria pra minha carreira. Ai, o Corinthians esporte, o Corinthians não deixa Lili em paz. Dela são declarações de amor. Ela. É isso. Lili, boa tarde. Olha que situação. Me conta mais aí dessa notícia que acabou de sair, por favor. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Edu. Beijo pra você, amigos do F90, fãs de esportes. Eu vim pro esporte em busca de paz. Ainda não encontrei. Desde que eu comecei a cobrir o Corinthians, pelos meus cálculos, são 7 treinadores até agora. E aí já havia essa expectativa da queda do técnico Antônio Oliveira. Inclusive, logo cedo, no ESPN.com, a gente publicou ali uma matéria explicando os bastidores, o que estava desgastando a relação do Antônio com o presidente Augusto Melo, né? Muitas coisas que os torcedores já sabem, outras não. Então tem todos os detalhes no ESPN.com e que era questão de tempo, horas, para que ele fosse demitido. Isso aconteceu no início da tarde de hoje, uma reunião com o Fabinho Soldado. Inclusive, o que eu havia apurado é que ele teria caído até antes, tá? Mas o Fabinho Soldado estava tentando segurar, acreditando aí também no trabalho do treinador, esperando a janela de transferências, né? É mais um treinador que deixa o Corinthians sem a chegada de reforços. Se a gente for puxar um pouquinho aí, nossa, o negócio tá tão feio aqui que tem um monte de mosca voando. Mas a gente vai falando e tirando. O Mano Menezes, por exemplo, lembra que ele saiu esperando o Garro, né? Foi embora sem conseguir a estreia do Garro. Então, a situação bem complicada. Antônio Oliveira não é mais o treinador do Corinthians. O Corinthians segue no mercado em busca de um técnico. A nota oficial aí que foi divulgada, né? Falando sobre o Rafael Lanúcia. Lembrando que ele acabou de assumir o Sub-20. Ele era treinador do Sub-17. Então, o Danilo foi demitido há alguns dias. Ele acaba de assumir. Hoje ele viajaria com a delegação, mas aí foi pedido desde ontem para que desse uma segurada, para esperar, para ver o que iria acontecer, e de fato a demissão aconteceu. Então o treino que vai acontecer na tarde desta... Hoje é que dia mesmo, gente? Eu tô perdida. Desta terça-feira... É tanta coisa que acontece, desta terça-feira será comandado por ele, tá? Então é isso, Corinthians sem um treinador novamente, né? Em menos de 2 anos, 7 treinadores passaram por aqui nessa situação complicada do Timão. Ô, Lili, e a gente está observando os desafios da reportagem. Eu peço encarecidamente para você, que é mosquito, que está na frente do CT, que pare, respeite a entrada ao vivo. Cuspindo marimbondo, literalmente. Não pode, porque o mosquito passa, ele vem de lá para cá. Inclusive, daqui a pouco nós vamos fazer os melhores momentos. Eu falo com o mosquito, ele tem que obedecer, porque é uma entrada ao vivo. Tem que respeitar a entrada ao vivo. Um abraço para o Gustavo Mosquito. Mosquito, tem. Atacante. Também não foi tão bem ontem. Agora, Lili, só para te liberar aí, recomendando o uso sempre do repelente. Mas o Corinthians está olhando o mercado? Tem algum nome que surge agora? Vamos lá, alguns nomes estão aí em questão, tá? Em análise com a diretoria corintiana. O que eu posso falar e afirmar é que eu tive uma conversa, né, informal aí há algum tempo com o presidente Augusto Melo, antes mesmo da contratação do técnico Antônio Oliveira, quando o Mano Menezes estava naquela berlinda, e perguntei de alguns nomes e eu toquei no assunto também do Cuca, né? Se era um nome que agradava. Ele falou sim, é um treinador muito bom, tecnicamente muito bem. Ele falou, mas não sei se dá para comprar essa briga. Só que o que a gente sabe é que, nas apurações, o nome do Cuca está na lista. A gente não sabe como é que está o andamento, ou se de
fato, o Augusto Melo vai comprar essa briga. A gente sabe do que aconteceu quando ele veio para cá na última temporada, todas as questões extra-campo também, mas é um nome que está no radar corintiano. Além dele, o Carille, que está no Santos, só que o Corinthians estava dependendo muito do jogo de ontem. Aí o Santos venceu, assumiu a vice-liderança aí na Série B. O que a gente sabia de apuração também para o lado do Santos é que uma derrota ontem poderia balançar o Carille no cargo, e aí o Corinthians já estaria de olho. Então, pelo menos esses dois nomes aí estão na lista. O Corinthians também estuda a situação do Anselmi, que está no Cruz Azul do México, foi treinador do Independiente Del Valle, mas é uma grana muito alta para tirar ele de lá. Mais ou menos uns 57 milhões de reais, tá? O valor da multa. E se você for pensar que agora o Corinthians vai assumir uma dívida de 2 milhões de reais para pagar para o Antônio Oliveira, porque ele foi demitido. Além disso, o Corinthians ainda precisa pagar os cerca de 10 milhões de reais para o Mano Menezes, que foi demitido no início da temporada. Então você tem que pagar uma multa alta para o Anselmi, por exemplo, ou para o Carille, porque se o Corinthians puxa o Carille para ser o novo treinador, tem que assumir a multa do clube japonês que ele atuava antes de ir para o Santos. É uma multa que gira em torno de 15 milhões de reais. Então, por isso será feito com calma. É claro que o Corinthians tem pressa em trazer um novo nome, mas estudando a parte das finanças aí tem que ver direitinho, porque pelo menos 12 milhões de reais aí precisam ser pagos para Mano Menezes, 10 e 2 milhões aí para o Antônio Oliveira. Agora, quem vem, se vai pagar multa, se vai pegar um treinador livre no mercado, a gente está aguardando e apurando aí nos bastidores. Falaram em Diniz também, né, que está livre no mercado, então a gente está aguardando aí para ver qual nome de fato o Corinthians vai investir para ser o novo treinador, 8º treinador em menos de 2 anos. Bom, olha, Lili, eu vou te liberar porque agora o trabalho continua, né, com a apuração aí em relação ao futuro do Corinthians. Mas, olha, para deixar registrado aqui a nossa manifestação contra a questão dos mosquitos que estão ali atrapalhando a Lili. Nós temos imagens, Lili, recuperadas da sua... Olha lá. Aí você vê a atenção do repórter. A repórter, ela só quer trabalhar. Mas aí o mosquito vem, ele tenta. Vem de um lado, vem do outro. Não, ela com 2 celulares, e ela pega o celular, 2 informações, e ela apura. Aí chega lá auxiliar, vem com um paninho. Ele tenta afugentar, mas ele continua, ele persiste. Impressionante. Então, força, Lili, é o que a gente deseja pra você. Gostaram da narração do mosquito? Beijão, Lili. Monstro. Obrigada pelo apoio. Sigo aqui na apuração e matando o mosquito, os daqui de fora, tá? Muito bem. Beijo pra Lili. Aliás, eu quero, por favor, pra você que tá em casa, você, quem deve ser o novo técnico do Corinthians? Você vai mandar o vídeo. Você manda o vídeo, põe de lado assim a câmera do celular e fala: Fernando Diniz, Cuca, Zanardi, né? Carille. Quem deve ser o novo treinador do Corinthians? Se você é palmeirense, você vai opinar, né, também a respeito do seu time, enfim, fale do time do seu coração, mas para o corintiano é isso. Você vai decidir o novo técnico do Corinthians, mas é impressionante como as outras torcidas se manifestam, né? Tem o Flávio Souza, que é santista, está dizendo, olha, não vem tirar o Carille daqui, não. Tem informação sobre isso. A Tati e a Fefa, que são São Paulinas, aliás, um beijo para elas, estão falando aqui, olha, essa crise toda não surpreende em relação ao Corinthians. O Corinthians já vinha desenhando essa situação. Agora, Natália, os caras ficam falando aqui, o Prateado da Baixada mandou também. Prateado da Baixada, ele falou, não toque no meu Carille. O Carille falou desse jeito? É meu. Desse jeito ele falou? O Prateado falou assim? Falou. Não toque no meu Carille? Tá bom. Ele tá meio... eu tô sentindo... possessivo. É possessivo. Sentimento de posse, pode seguir. Agora, Natália, você não para de digitar porque você tá apurando. Impressionante. O Carille tem chance de ser técnico do Corinthians? Primeiro o Corinthians tem que pagar a multa, não só pro Japão, né? Esse caso ainda tá correndo, mas também a multa pro Santos, uma compensação financeira. Gira em torno de 2 milhões. O Carille é uma das pautas do Corinthians. O Pitombeira esteve na semana passada no Corinthians para tratar assuntos que não eram referentes ao Carille. E aí isso é informação, ele não foi tratar um pré ou uma intenção de que o Carille saísse do Santos pelo mau momento que vivia. Ontem o Santos ganhou, e isso, querendo ou não, ainda dá fôlego depois de tantos resultados negativos. Há uma pressão, sim, alguns torcedores questionando o trabalho do Carille, alguns resultados negativos, mas inicialmente o Carille permanece no Santos. Não há informação de que ele vá sair
E a informação que tem também é de que o Corinthians optaria agora dos treinadores que tem no mercado, os que estão disponíveis justamente para não ter essa compensação financeira que o Corinthians não teria hoje para pagar. Então, inicialmente, o Carille permanece sobre isso, no Santos. né, Nath, chamou muito a atenção ainda sobre o Fábio Carille ontem, depois da vitória do Santos contra a Chapecoense. Quem acompanhou a coletiva do Carille, Edu, viu um Carille muito desanimado. Né? E até quem acompanhou falou o seguinte, não, ele está se despedindo. O que está acontecendo? Falaram embora. isso. Será que ele pode ir para o Corinthians? O Corinthians jogava quase no mesmo horário, né? Foi um pouquinho depois do jogo do Corinthians contra o Palmeiras. E isso chamou muita atenção, né, Nath? Porque o Carille ontem desanimado, até para responder, até que foi perguntado porque ele não comemorou o gol no minuto final. Falou, uma jogada que a gente não treinou, mas o futebol tem essas coisas. E aí abriu essa dúvida, que ele está quase falando como em tom de despedida, né? Porque ontem realmente chamou atenção o comportamento do Fábio Carille na coletiva. Mas ele tava ontem ele estava com 39 de febre ao longo do jogo, ele não estava legal, ele não passou bem ao longo do jogo, ele não ia dar entrevista coletiva, ia ser o auxiliar técnico e ele optou por dar a coletiva justamente para não gerar nenhum tipo de falação, qualquer especulação de que ele estivesse saindo do clube. Então a informação que a gente tem é de que ontem ele não estava bem, ele estava com febre, e ele não iria para a coletiva, acabou indo. Então, essa forma, como ele falou, me chama a atenção também, que ele estava bem desanimado, bem, né, o pessoal fala borocochô, mas é porque ele estava febril. Rafa, você acha que o Carille pode ser uma boa? Talvez. Algumas coletivas do Antônio Oliveira recentemente, né, depois a gente fala um pouco sobre o ex, nós vamos falar daqui a pouco. Elas mostravam davam indícios, né? Mas vocês falam sobre isso no F360, assim. Algumas tiradas, como a história do circo, como ontem a história de que a torcida não quer saber de patrocínio master, mostravam já um desgaste muito grande. Eles estão esperando grandes jogadores, mas não vem o Neymar. E outra coisa, ele falou do elenco, a gente vai falar daqui a pouco dele. Ele estava criando já elementos, nós debatemos isso mais cedo no F360, ele estava criando elementos já preparando o que ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que seria demitido em algum momento e ele já estava criando uma narrativa para isso. Sobre o Carille, bom, se a gente convenciona que o melhor Corinthians, pelo menos eu acho, é o que tem o Coronado e o Garro juntos, porque você tem um pouco mais de qualidade técnica na construção, talvez não seja para o Carille montar esse time. Talvez não seja. Agora, talvez seja mais para o Cuca. Não, mas o Carille... O Cuca comportaria melhor... O que falam do Carille é que ele fecharia a casinha. Então, se é para o Corinthians assumir publicamente uma condição, e eu acho que é desnecessária essa condição, tá? Também acho. Eu acho que o Corinthians tem condição de jogar, de competir. Nós vamos falar nome a nome aqui. De ser um time com estrutura ofensiva. Se a intenção for, não, estamos admitindo publicamente, nós não temos recursos para ir muito longe, o negócio é ficar na primeira divisão, contrata o Carille, manda fechar a casinha, ele cria lá um modelo e tem boa chance de dar certo. Agora, se o Corinthians pensar em algo que possa justificar o perfil do elenco que tem, e até indo ao encontro de um discurso que a gente não compra mais, seres humanos racionais não compram mais o discurso do Augusto Melo. Não compram, por culpa dele próprio. Mas supondo que o presidente cumpra e traga reforços de um bom nível para jogar aí nessa janela de transferência. E o Corinthians tenha mais qualidade do meio para frente, precisaria de um técnico que acreditasse mais no jogo. E aí eu acho que o Cuca se encaixa mais. Bom, e a gente vai falar também de outros perfis. O Rafael Pratos, você que está hoje aqui na vaga de Rodrigo Bueno foi fazer... Na cadeira. Foi fazer uma avaliação psicológica, ele ficou lá. Ele está estudo científico. Ele ficou retido lá? Ele falou, eu só vou 15 minutos fazer uma avaliação. Falou, vou fazer só uma avaliação de 15 minutos. A avaliação começou 9 horas. E agora? Continua, porque agora parece que estão fazendo estudo. É um internato, agora vai ser um internato. Para concluir, vai levar um tempo. Chamaram uma liberar ele só amanhã. Só amanhã, entendi. Mas conta o número, canta o número. O número o pessoal manda vídeo. O número, vamos lá, cadê? Vai colocar no GC. Cadê? Quem deve ser o novo técnico do Corinthians? Olha lá. 011, que é o código de São Paulo, né? Vocês, paulistanos, 011 96195 9108. Repita. 96195-9108. Mande sua mensagem, porque a gente quer saber Antônio Oliveira, a tua opinião. Calma que nós vamos falar já do Antônio Oliveira. Eu vou jogar um nome aqui na mesa, como diria Zé Elias, jogar pimentinha, e eu quero que vocês me falem. Hoje eu tenho um amigo corintiano. O que ele falou pra você? Fui abastecer o carro lá no posto, do lado da minha casa. Esses aí são os melhores. Tem frentista de todos os times. Vox Pop, Aí ele Mais que a botou... rede social. Aí ele falou, patrão, quanto? Eu falei, põe aí, põe 50, porque eu ponho pouco. Pra render, tem que render mais. Pra ele. Aí, 50, porque o preço que tá a gasolina. Aí eu... Aí ele falando comigo, porra, sabe quem queria no Corinthians? E aí? Daí tava... Tá rodando aqui a boca. E aí? Você perguntou quem? Falei, quem? Fernando Diniz.
Aí ele começou a falar, não, porque aí o Corinthians vai jogar, vai elevar o nível de jogo e tal. Eu vou jogar uma pimenta aqui, o Fernando Diniz casaria com este elenco que o Corinthians tem, Rafael Marques? Ainda não. Ainda não. Poderia vir a casar se o Corinthians aumentar a qualidade técnica de primeira linha. Se trouxer jogadores que gostem mais de trabalhar a bola na primeira linha. E o Diniz costuma dar certo em alguns Foi só a primeira linha os defensores, né, Rafa? O jogador mais que tá. Porque o Corinthians, o Diniz já fez alguns trabalhos em alguns clubes em que ele chegou com a temporada em andamento, valorizou a qualidade técnica dos homens de defesa, com essa metodologia padrão de jogo dele, que é a bola sendo trabalhada e construída de pé em pé com aproximação desde o goleiro, e deu até certo em alguns aspectos. Mas, assim, o perfil do Corinthians de qualidade é do meio para frente, para mim. Então, assim, não vejo característica dos homens de defesa para entender essa metodologia. E em não entendendo essa metodologia, ela é muito cruel, né? Ela é fatal. Ela joga muito contra. Porque é mais fácil o Diniz não aceitar o Corinthians, caso venha a ser convidado, por perceber esse diagnóstico de perfil de elenco, principalmente dos homens de defesa, do que ele aceitar e fazer esses jogadores entenderem a dinâmica de jogo desde o início. Agora o Prato está aqui me cutucando. Fala como é que vai ser. O Donelli pega a bola, ele toca pro Hugo. Aí levanta a cabeça, Kaká. Kaká passou, 2 pedaladas. Kaká pedalada? Mas eu vou te contar uma coisa, Edu. Dá não, né? Falava a mesma coisa, Samuel Xavier. Não, mas nem vai ser jogando com Quanto tempo Você vai demorou? comparar vai ser os jogando caras com da esses defesa caras do Corinthians aí. com a defesa do Fluminense. Vai sair jogando... Quem que vai aí? Então você quer o Diniz. O Marlon. Vai ser jogando com o Diogo Barbosa. Pera aí. Só comentar. Os caras estão loucos aqui. Que você tá com o cara do Rafael, não, ele sabe disso. Mas Ele sabe que ele tinha então esse a defesa do Fluminense é igual a do Corinthians. Não, na tua não é opinião. que é igual. Não, é que você é igual. tá falando. Assim, dá a impressão que eu tô doido. Que eu sou louco. Ô, Edu, em relação ao Diniz, é assim, uma coisa é o esgotamento que houve do trabalho dele no Fluminense, que realmente o trabalho virou o fio, jogadores indicados ou aprovados por ele, esses jogadores não davam mais resposta do que ele queria e o time realmente foi afundando. E está na lanterna do Brasileirão, merecidamente, jogando muito mal. Né? Agora, eu não sei o Diniz em um outro ambiente. O Diniz tem um tipo de jogo que é muito peculiar. E não tem assim, uma resposta em relação à assimilação. Ele às vezes pega um grupo de jogadores que você não acredita muito, o grupo assimila rapidamente, o grupo gosta, o grupo entende. E às vezes ele pega um grupo de jogadores que tem de ganhar um jogo para ontem, há um pouco de demora de assimilação, essa demora pode custar alguma coisa mais à frente. Então assim, você não tem muito um perfil. Não, o Diniz vai chegar, se chegasse teria resultado. Se chegasse seria um fracasso. Eu acho que há outros nomes melhores à frente. Eu acho que para a situação do Corinthians. Para a situação do Corinthians. Ele fez no Fluminense um trabalho que foi histórico, campeão da América, campeão da Recopa. Esse ano o trabalho foi ruim, houve problemas, que ele não conseguiu depois corrigir também, com participação dele, obviamente. Mas não sei se é o caso. Nem sei se o Diniz, nesse momento, Edu... O Diniz foi muito comentado no Atlético Paranaense recentemente. Maurício Petralha gosta dele. Né? Apesar da demissão que ele teve em 2019, o Petralha particularmente queria ficar com ele. Houve uma pressão de conselho, de torcida, enfim, não ficou. Mas eu não sei se, depois do que nós vimos do Diniz na semana passada, quando ele se emocionou ao falar da saída do Fluminense, se ele toparia algo para agora. Né? Algo assim para outra semana. Claro que esse mercado é um mercado que muda muito. O treinador fala o seguinte, não quero mais trabalhar esse ano. Daqui 15 dias ele está trabalhando. Né? Mas... Você